Boa tarde a todos. Vamos lá. Hoje é a live com o grande campeão, Marcelinho Garcia. Já está na área. Fala, Consegui, Marcelo. consegui, Cavaco. Conseguiu, cara. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde para vocês também. Cara, boa tarde. Primeiramente, te agradecer, Marcelinho, pela oportunidade, principalmente por ser um dia de Páscoa, né? Que é um dia de família, e você ter disponibilizado uma horinha do teu dia aí para poder bater esse papo com a gente, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Estou bastante ansioso, o pessoal também, meu irmão. Obrigado. Pô, Cavaco, é tranquilo, ainda mais domingo, todo mundo em casa, hein? É hora tranquila para fazer. Tinha Mas que ser feliz um... Páscoa para vocês também. Pô, feliz Páscoa, meu irmão. Pessoal, obrigado. Eu acabei de entrar, abrir a live aí, tá? Obrigado pela participação de todos. A gente está com um convidado super especial, é o Marcelinho, que é um ídolo não só meu, mas tenho certeza que de todos vocês aí do mundo inteiro do jiu-jitsu, que é apaixonado por jiu-jitsu. E a gente vai ter uma horinha de bate-papo com esse cara aí que é um fora de série. Pô, Marcelinho, vamos lá então, né? Como é que tá aí, cara? Nova York? Tá em Nova York? Pô, Nova York tá difícil agora, né, Cavaco? Ah, Mas vai pegou. passar. E do mesmo jeito que todo mundo tá com esse problema agora, tipo, a gente tem que ter fé que vai passar também para todo mundo, entendeu? Com certeza. E a diferença é que tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, tipo, por pior que seja pra gente, a gente sabe que tá todo mundo junto. E quando tá Exatamente. todo mundo junto lidando com o problema, eu acho que o resultado, pô, vem logo, entendeu? Exato, exato. A gente vai trabalhar junto, vai aprender bastante, né, Marcelo? Vamos ter bastante aprendizado nesse momento, vamos valorizar o que realmente temos que dar valor, rever valores e voltar todo mundo mais forte para fazer um mundo melhor, se Deus quiser. Eu, E eu acho que sim, sabe por quê? Porque esse tempo em casa faz até a gente interagir mais com as pessoas do nosso trabalho. Igual eu e você, a gente nunca fez uma conversa assim, entendeu? sim, Então, eu sim. acho que só tem só vai vir coisa boa pro jiu-jitsu, entendeu? Disso, entendeu? Com certeza. E a gente veio, até tive uma. Eu falei, a gente teve um bate-papo com o Fábio, né? Com o Fábio Gurgel esses dias. E ele falou isso, é verdade, cara. Ele falou, pô, tô muito feliz em ver a força da comunidade do jiu-jitsu se unindo, a força que todo mundo tá tendo, cada um fazendo a sua parte, todo mundo se uniu de uma maneira muito forte mesmo, muito grande. E realmente, cara, a gente vê muitas pessoas, né, trabalhando em prol de não deixar, né, deixar a situação tomar conta, a negatividade tomar conta, todo mundo, né? Principalmente os brasileiros aqui, os americanos aí, é o pessoal que realmente se uniu, todo mundo, o mundo todo voltado a isso. Mas, vamos lá, Marcelo, em relação a isso, as lives, eu criei exatamente com esse intuito, né? Foi logo no primeiro dia que eu fechei a academia, faz um mês atrás exatamente, hoje faz um mês, é o Uhum. 30º dia de live que eu estou fazendo. Com diversos amigos, eu tive a ideia o quê? Foi, pô, vai ser muito difícil as pessoas mudarem suas rotinas, ficarem trancadas dentro de casa. Todo mundo, principalmente os praticantes de esporte, ficam muito com a sua rotina ali, né? São hiperativos. E a gente não está acostumado a isso. Eu falei, vai ser sacrificante. Então, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Cara, eu falei, pô, eu conheço bastante gente, conheço a galera do mundo da luta, é meu mundo, é o que eu vivo, tenho diversos amigos. E aí eu pensei e tive a ideia de poder proporcionar uma hora de bate-papo para as pessoas que são ídolos, como você, assim, como diversos outros que têm passado aqui, contar a sua história, mas falar de uma história super agradável, falar daquela história, porque o cara, para ser um ídolo, ele teve sucesso. Só que o caminho do sucesso, existem diversos obstáculos, existem diversos momentos de superação, altos e baixos, né? Até você conseguir e manter a constância até conquistar o sucesso. Então, é assim que a gente começa, cara. Eu queria te perguntar, Marcelo, como é que foi o teu comecinho, lá a tua infância, cara, lá em Formiga, né, Minas Gerais, como é que foi que você começou? Como é que o esporte veio na sua vida, depois a arte marcial? Como é que passou? Qual foi a idade? Tudo? Conta pra gente. Pô, Cavaca, eu sempre gostei de arte marcial sem saber o que era arte marcial. Eu gostava da arte marcial, aquela que a gente via na televisão, na sessão da tarde do Karate Kid, entendeu? E eu fui pro Karatê e aí eu tive um ótimo professor e aí um ano depois ele se mudou e aí eu perdi aquele professor que eu tinha de Karatê. E aí veio outro professor e esse professor não era muito legal, entendeu? Ele me zoava pra caramba. Eu tinha 10 anos, entendeu? Tipo, até sacanagem.
E aí eu caía na pilha, eu ficava puto, ficava chateado. Ele, Só que eu ele gostava zoava, tipo, tirava onda, tirava sarro de ti? tudo, todo jeito, entendeu? Tipo assim, não dava certo, entendeu? Tipo, era um professor que não me agradava. Apesar de eu ter gostado tanto do outro, aí Tá. eu acabei saindo do Karatê 4 anos depois, por causa que eu não estava mais sentindo, me conectando com a arte marcial. Só que aí eu fui e fiquei sem o que treinar, porque eu não imaginava, tipo, ir pro judô, que era a única arte marcial que enchia na cidade. Aí eu acabei indo pro judô, meio que forçado, assim, tipo, pô, eu quero aprender alguma luta. Aí eu já tava pensando mais em luta, já não era só mais, tipo, só karatê, eu quero aprender alguma luta. E aí, quando eu fui pro judô, foi amor à primeira vista. Eu não tinha nem ideia do que era. Eu só imaginava, tipo, pô, os caras vão se agarrar lá, vai ser chato, vai ser ruim. E aí, tipo, foi algo que eu fiquei apaixonado de lutar daquele jeito. E o meu professor, ele era faixa marrom de jiu-jitsu, aí o Fabiano. Aí ele sempre mostrava chão pra gente, o judô. Aí ele começou a treinar, aí ele voltou a treinar jiu-jitsu em Divinópolis com o professor Irã, que foi meu primeiro professor de jiu-jitsu. E aí ele foi e começou a ir para lá, eu fui junto com ele também. Toda vez que ele viajava para lá, eu ia junto, entendeu? E aí eu conheci jiu-jitsu dessa vez, foi a primeira vez que foi com o Irã, entendeu? Que legal. Mas a paixão foi enorme, enorme. E o que eu tô querendo dizer, tipo, eu gostava de alguma coisa, mas não sentia que aquilo me ajudava. Eu gostava do Sim. karatê, gostava da arte marcial, mas não sentia que aquilo me ajudava. Quando eu fui para o judô, quando eu fui para o jiu-jitsu, quando eu passei do judô para o jiu-jitsu com uma transição muito natural assim, eu comecei a usar aquilo ali como uma ferramenta de autoconfiança. Aquilo ali me dava confiança para fazer as coisas. Aquilo ali, tipo, por exemplo, eu não sentia que ninguém me zoava ali, por exemplo. A gente estava no locker room, foi a primeira vez que eu fiquei, não ter vergonha de tirar minha camisa, entendeu? Perto de alguém, né? Então, E, o jiu-jitsu me ajudou muito com essas coisas, que quando você às vezes é adolescente, quando às vezes você é criança, você tem umas paranoias assim que você não entende, entendeu? Que não é problema, entendeu? Coisa que adolescente tem, que a gente não... Eu achava que eu era gordo, entendeu? Eu era mais gordinho, mas não era gordo. Eu não precisava ter vergonha de tirar a camisa na frente dos perfeito, outros, né? E foi o tipo de perfeito. coisa que a luta me ajudou também, entendeu? Porque, queira ou não, você tá rolando com alguém, você tá em contato com alguém, aquilo ali faz você, tipo, perder o medo das pessoas. Faz você perder o medo de falar com as pessoas, entendeu? Sim, muito, cara, é verdade, isso você tem toda a razão. É muito interessante como o jiu-jitsu tem esse poder, né? E depois que a gente tem os primeiros contatos, é algo que a paixão aumenta, assim, né, Marcelo? Que dá essa autoconfiança, dá esse prazer de estar ali, é um vício. E, cara, isso é impressionante o poder que o jiu-jitsu tem. E aí você começou com o professor Irã, e aí depois, como é que foi a sequência aí? Você tinha quantos anos quando você começou a treinar com o professor Irã? Então, eu fui dos 12 até o 14 fazendo judô, e aí os últimos 6 meses dos meus 14 anos, assim, eu fiz judô e jiu-jitsu, e aí chegou uma hora, eu falei assim, depois eu volto pro judô, o ano que vem vai ser melhor a categoria, não vai ter limite, porque eu era infanto juvenil, mas já era grande, né? Tá. Então eu só lutava com os garotos por mais de 100 quilos. E aí a categoria era ruim, no ano seguinte teria um limite a minha categoria, que eu teria 15 anos. Aí eu falei, o ano que vem eu volto pro judô, vou me concentrar mais no jiu-jitsu. Aí eu passei mais 2 anos treinando jiu-jitsu lá com o professor Irã, e aí eu percebi que, tipo, não tinha muita gente treinando, tava sem treino, né? E aí eu conheci o Paulão num campeonato que ele já representava um pouco o Irã em algumas competições, assim, naquela época. E aí o Paulão falou assim, por que você não muda lá para Poços de Calda? Ele falou assim, entendeu? Eu falei, eu mudo. Só que, tipo, mudo, mas não tinha plano nenhum, não tinha condições Aham, nenhuma, entendeu? Ele aham. ofereceu assim, ele ofereceu, não, arruma um lugar para você dormir, arruma um lugar para você comer, entendeu? E aí eu voltei para casa daquele campeonato e falei com a minha mãe, eu quero mudar para Poços de Caldas. Ela falou, como assim? Não tem jeito, não tem condição. Não, eu quero. Paulão falou que eu podia morar na academia, falou que ele arrumava um patrocínio de uma churrascaria, ele arrumou o patrocínio da churrascaria. Só que, é claro, quando você chega é difícil as coisas, entendeu? Bastante, né? Eu fiquei tipo, você sai da casa da mãe, entendeu? É, Com 16 anos, eu já tinha 16 anos, eu já tinha treinado com o Irã.
E aí você vai, eu dormia no escritório sem janela, entendeu? O escritório, a única janela é virada para o tatame, então era fechado, entendeu? E eu fiquei quase 2 meses dormindo num tatame de palha de... Aquela palha japonesa, né? Sim, antiga, antiga. E não sei se você sabe que lá absorve muita sujeira, ele não é a prova d'água. Eu lembro de começar a ter uns furuncos na cabeça, entendeu? Passou um mês. Entendeu? Aí o Paulão arrumou uma beliche, aí eu fui para um quartinho lá que era dividido com o Eric, entendeu? E aí já melhorou, já já subiu de nível. Eu já fui para a beliche, eu estava na parte de baixo, mas melhor do que... Entendeu? E aí passou uns 3 anos, eu já estava praticamente casado com a minha esposa, a gente mora junto desde o primeiro dia. E eu era faixa marrom, e aí eu e o Paulão, a gente não estava dando muito certo, entendeu? Para falar assim, entendeu? A gente não precisa entrar em detalhes, até porque sim, lógico, não tem problema nenhum. Não. E aí eu falei para ela, Paulão, eu preciso mudar, eu quero ir para outro lugar, eu quero treinar em um lugar diferente, entendeu? E foi mais, tipo assim, não foi falta de treino, não foi nada, entendeu? O treino estava ótimo lá. Era aquela coisa, tipo, eu não estava sentindo a paixão de estar na academia, entendeu? E aí eu acabei mudando para São Paulo e treinando com o Fábio Gurgel, porque o Fábio já era professor da minha esposa. Qual foi o ano, Marcelo, que você foi para São Paulo? Qual foi o 2002. Ano que você foi para São Paulo? 2002. 2002, né? E aí, tipo, o Fábio me recebeu super bem, claro, do jeito dele. O Fábio é sério. O Fábio é profissional. Não me recebeu abraçando, beijo, nada não. Tipo, mas eu fui bem recebido. E aí aquilo ali, tipo, me fez ficar lá, até hoje, entendeu? Mas graças a Deus, logo depois disso, eu lembro numa Copa do Mundo, eu e o Paulão, a gente conversou, foi a primeira vez que a gente conversou e tudo ficou ótimo. Sim. E não há muito tempo o Paulão veio a primeira vez na minha academia em Nova York, pô, foi legal demais, né? Eu vi. E é uma coisa, tipo, quando eu tinha 16 anos, que eu saí lá do Irã, quando eu tinha 18 anos, que eu saí do Paulão, você não entende o que fazer. Eu não tinha maturidade para conversar, entendeu? Por exemplo. E aí, às vezes, as coisas saem meio tipo mal conversadas. Eu achando uma coisa, o meu professor achando outra, entendeu? E são coisas tipo, que a gente aprende depois. E poder conversar com quem tipo, que te ajudou, conversar com quem tipo, te deu a chance. Né? E poder resolver as coisas e poder, tipo... O Irã ele nunca foi na minha academia, porque ele não viajou ainda, entendeu? Mas o filho dele treina comigo, entendeu? Que ele legal. fica 6 meses, o Juan. E, então, tipo assim, é legal hoje eu poder contar a minha história, eu não ter vergonha da minha história. Isso, eu conto detalhe por detalhe, eu posso contar todos os detalhes, entendeu? Não tem vergonha da minha Perfeito. história. E eu acho que isso é importante, entendeu? Coisa que tipo, eu não pensava, não sabia quando você tem 16 anos, quando você tem 18 anos. Você acha que você só tem que olhar para frente e pronto, entendeu? Mas é natural, né, Marcelo? É a experiência que a gente vai adquirindo com o passar dos anos. Todo mundo erra, cara, e até de hoje para diante nós vamos errar, ter erros, né? E somos seres humanos, cara. E só que assim, a gente passou algumas coisas, a gente passa lá atrás, e isso é o que é o legal, é o mais bonito, a gente ver assim que, pô, eu errei pra caramba quando eu era mais novo, e tanto que algumas pessoas que eu errei hoje, cara, são as pessoas que eu tenho uma maior admiração, né, que eu tenho proximidade, né, e assim, a gente erra tentando acertar, que nem você tá falando, né, então isso é muito legal, cara. Pô, e o Marcelinho, cara, quando chegou em São Paulo, na cidade grande, como é que foi isso aí? Pô, eu fui criado, tipo, eu tive uma criação boa, não posso reclamar, entendeu? Meus pais me deram tudo, era aquilo, tipo, eu posso me considerar como é que fala? Uma classe social média. Só que a classe social média no interior, entendeu? Sim, diferente de São Paulo. Né? É diferente, né? Eu tô falando, tipo, era escola pública, não faltava comida, entendeu? Na verdade, a escola era ruim pra caramba, era bullying pra caramba, mas, entendeu? Tipo, mas era classe média, entendeu? No interior, né? E aí, mas eu sempre tive aquela vontade de conhecer uma cidade grande, de conhecer, tipo, ir para uma cidade grande. E você sair de Formiga para Poços de Calda, e de Poços de Calda, que para mim já era muito grande, ir para São Paulo, aquilo ali foi impressionante. Né? Mas impressionante, tipo...
uma vez eu falei assim, vou economizar. Eu tinha que pegar 2 ônibus, entendeu? Porque eu tava por conta da minha esposa, né? Aí eu tentava economizar o máximo, né? Os pais dela bancando tudo quando a gente chegou lá, né? Porque do mesmo jeito que eu fui pro Paulão da primeira vez de uma hora para outra, eu senti que não estava bom foi para São Paulo. Em Costa, eu falei assim, da uma hora para outra eu fui para São Paulo, não tinha nada planejado, entendeu? Não tem aquela coisa, tipo, planejei, foi planejado. Não, foi tipo, não tô bem, não tô me sentindo bem, tipo, não, preciso mudar. E aí cheguei em São Paulo, eu te falei, eu queria economizar um ônibus, não tinha noção da cidade, aquela coisa. Eu falei assim, acho que o próximo ônibus eu não vou pegar, eu vou andar. Aí eu lembro de ter andado uns 50 minutos, mas andado assim, para chegar no treino no horário. E aí eu falei assim, pô, vou perder o treino. Eu, acelerando. Na hora que eu cheguei no treino, você não acredita o treino, entendeu? Era o Dêmia, Tererê, Teles, Fábio, tipo, uma galera. Minhas pernas, tipo, parecia que eu tinha feito uma escadaria. Eu não imaginava que você conseguia ficar tão cansado só de andar, né? Mas, pô, São Paulo é grande, né? É muito. Então, tipo, foi uma experiência de cidade grande, né? Muito legal, Marcelo. Caramba, tem até um fato, não sei se você vai lembrar, porque nesse ano que você chegou foi quando teve o racha da Aliança, né? E aí o pessoal... Foi nesse, não foi? Foi 2002, não foi? 2002, eu cheguei 2003? em 2002, em 2003 foi o racha. 2003. Tipo, menos de 3 meses. Eu cheguei em dezembro no final, de 2002. E aí eu lembro que eu, nessa época, eu era faixa roxa, eu era faixa roxa e treinava na integração em 2003. 2002 eu era azul, 2003 eu era roxa. E aí eu treinava na integração aqui em Santos, e aí foi na época que o Fábio juntou com a integração. A gente juntou a Aliança e Integração para lutar aqui em São Paulo de integração e nos campeonatos grandes da CBJJ de Aliança, né? Para dar uma fortalecida e todo mundo se ajudar. E aí você veio aqui em Santos uma vez na equipe na integração, você, o Fábio, tudo. Você lembra disso? Você veio aqui no Clube Estrela de Ouro? Claro. Foi a primeira vez que eu fui para Santos, né? Foi. E aí... Eu tô tentando lembrar aqui se eu não me confundi, né? Se foi 2002 para 2003 ou 2001 para 2002. Não, foi 2000, se eu não me engano, foi 2003 mesmo, que foi o ano que eu era roxa já. Eu lembro quando você veio aqui, eu era faixa roxa, eu fiquei amarradão. Não sei se a gente fez posição, se a gente treinou um pouquinho. Caraca, o Fábio também, o Fábio chamou para mostrar uma posição. Falei, cara, não esqueço esse dia nunca na minha vida, né? Então ficou... Não, foi legal, porque eu lembro que a gente treinou, mas... Imagina, você lembra que a gente treinou lá e eu lembro que foi a primeira vez que eu treinei com o Gigi, entendeu? Lá. A primeira vez não, a primeira vez que eu treinei, eu treinei com o Gigi quando eu tinha 16 anos, então é difícil. Mas foi a primeira vez que eu pude treinar, tipo, sério e sentir, entendeu? Ele treinando sério comigo, foi legal demais. Né? Caramba, ficam uns momentos assim do passado, é legal, por isso que é legal, eu gosto de trocar essas ideias, assim, conversar com os amigos, cara. E a gente, relembrar, né, cara? São histórias que a gente fica guardado lá, que às vezes, se a gente não toca no assunto, a gente nem fala de hoje, fala como é que tá em Nova York, como é que tá aqui em Santos, mas, cara, fala com as últimas lutas, mas isso aí acho que é o mais legal, o mais gostoso, cara, de resgatar momentos assim que fizeram parte, né, que você tá falando, todas essas transições. Você falou, eu queria saber um pouquinho aí, não sei se você se importa, como é que é da sua esposa, da Tatiana, você tá com ela há muitos anos, que eu acompanho isso. A Tatiana era uma pessoa que, quando eu comecei na Aliança, né, ela sempre era responsável ali por organizar a vida do Fábio ali, né, da Aliança. Como é que você conheceu a sua esposa, Marcelo? Ô, Cavaca, a Tati, muita gente não sabe, mas ela era a responsável pela Aliança. Eu sei. O Fábio era o professor, mas ela que, tipo, que juntava, por exemplo, os pagamentos antes você não fazia a sua inscrição, você tinha que dar a inscrição para alguém da academia, alguém da academia ia lá, escrevia todos os alunos, entendeu? Então, ela era a pessoa que, tipo, corria atrás, entendeu? Ela organizava os internos da Aliança, entendeu? Não sei se você chegou a participar de algum deles, mas isso quase antes de eu mudar para São Paulo, bem antes de eu mudar para São Paulo, entendeu? Ela que ajudou o Fábio a organizar aquela liga profissional. Não sei se vocês lembram, nos primeiros campeonatos a pagar uma premiação grande, que era R$7.000 há muito tempo, talvez. Sim, o que era raro, né? Talvez em 2001 ou antes disso, entendeu? E aí eu estava em Poços de Caldas e aí ela ligou pro Paulão e falou assim, tô esperando as inscrições, é brasileiro de equipe. Então, tipo, eu preciso da inscrição de todo mundo que se classificou, né? Tá. E aí
eu avisei para o Paulão, ó, eu não tenho dinheiro, eu não tive... A gente não arrumou patrocínio, o Paulão sempre tentava arrumar um patrocínio. Tipo, você não conseguiu arrumar patrocínio, eu não tenho dinheiro, não vai dar para encher, Paulão. Tipo, eu não tenho condições. Aí ele ligou para ela e falou para a Tatiana, que era responsável, que eu não imaginava que seria minha futura esposa, entendeu? E aí falou para ela assim, ó, o Marcelo pode cortar ele, que ele não vai, entendeu? Aí ela não entendeu, mas como assim não vai? Tipo, a equipe, eles precisam dela, era faixa roxa, entendeu? Uhum. Eu já era faixa roxa. Não, a equipe precisa dele, entendeu? Aí ela falou assim, não, manda vir que a gente dá um jeito aqui. Ela não falou que ela ia pagar ainda. Manda vir que a gente dá um jeito. Pode manda fazer a dieta aí que ele que vai ter que botar semana. Isso já era na semana. Aí eu fui, lutei no presidente de equipe, pô, foi o maior perrengue, entendeu? Porque é equipe, e aí a equipe não ganhou, eu ganhei minhas lutas, graças a Deus. Então, tipo, foi aquele maior sacrifício, e aí a equipe acabou não ganhando de faixa roxa. Sim. E a gente bateu na trave, e aí eu tô falando sacrifício porque tinha outro cara que não foi. Entendeu? O Rafael Castelo Branco não foi. E ele era o time A, era um cara que era para ganhar, era um ponto certo, né? Aí ele acabou não indo, porque tinha prova de vestibular, algo assim. E aí, aquele maior perrengue, a gente acabou perdendo. Mas aí eu lembro que toda a minha luta eu olhava para ela e agradecia a ela, entendeu? Porque eu lembrava, entendeu? Quem que era, que eu tava lá, porque ela deu essa mão, entendeu? E aí ela acabou se mudando para... Ela acabou, não se mudando, né? Mas ela acabou indo fazer uma reportagem lá, porque ela escrevia para os campeonatos, ela escrevia para as revistas todas, né? Todas as revistas pediam alguma matéria para ela fazer e ela ia, depois vendia essa matéria. Aí ela foi para Portugal para fazer uma matéria sobre a gente, porque tá saindo bastante campeões de lá, do Paulão, e aí ela acabou ficando um tempo lá, né? E aí o Paulão perguntou se nessa época eu já dividia a casa com alguém. E aí tinha um quarto separado. Aí o Paulão perguntou se ela podia ficar lá, porque ela ia ficar com as meninas. As meninas tipo, deram para trás. Aí ela acabou ficando num quarto lá de casa, entendeu? E aí ela nunca mais saiu, entendeu? Então, eu considero que a gente é casado desde o primeiro dia, entendeu? Que a gente se conheceu. Caramba, como as coisas são quando tá escrito, né, Marcelo? Quando tem que ser... As coisas são, né? Por um contato por telefone que você não ia lutar um campeonato e tudo começou, né? Então é incrível. Vai fazer 20 anos, Cavaco. Eu lembro, cara, eu lembro logo assim, eu lembro da sua esposa, da Tatiana, assim, né? Que a época, porque aqui em Santos as inscrições eram feitas assim, e quem fazia era a Ana, a esposa do Sarrusso, que era uma argentina, que ficava em contato era amiga dela. Que é amiga dela, ficava em contato com a Tatiana o tempo todo, né, resolvendo, e eu sempre soube que ela que tomava conta da parte burocrática da aliança, assim, aqui de São Paulo, e todo mundo fazia tudo, né, e assim, a gente acompanha, a gente sabe, né, mas muita gente não sabe disso, né, da história toda, então é muito legal, cara, muito legal, fico muito feliz e, cara, vocês formam um casal muito maneiro, incrível, cara. Marcelo, fala. Você tinha falado antes, entendeu? Essas histórias é legal porque essa história que você contou de você também, essas coisas que fez a gente chegar onde a gente chegou, né? Sim. E eu tô falando, tipo assim, não só que a gente tem que dever para alguém, né? Eu tô falando, tipo, às vezes a gente deve para as pessoas que nem sabem, entendeu? Pessoas, tipo, que a gente se inspirou nelas, entendeu? E lembrar dessas histórias começa a fazer sentido por que a gente tá aqui, entendeu? Por que a gente chegou aonde a gente chegou? Por que a gente seguiu o caminho que a gente seguiu? Então, tipo, não faz muito tempo eu tava falando com o Shaolin no live também. Eu vi, eu assisti. Fazer algo legal assim. E aí começou, tipo, bater na cabeça, tipo assim, por causa disso, né? Por causa daquele ídolo, entendeu? Que me deu vontade de fazer isso, entendeu? Então, você começa a ter essa resposta, entendeu? Por que a gente tá aqui hoje, entendeu? Exatamente, Marcelo. Isso faz todo sentido, cara. E é muito bom sentir isso. E como você sentiu, né? Assim, você sabe que caramba, você reconhece toda a sua trajetória, todas as pessoas que passaram na sua vida e isso, cara, é uma palavra que eu coloco aí como para poder representar isso aí tudo, é gratidão, né? Gratidão a todos que te proporcionaram chegar onde chegou, a mim, a mesma coisa, a todas as pessoas. Nós sozinhos não chegaremos a lugar nenhum, né, Marcelo?
né? Se não fosse seus amigos, seus professores, seus alunos, né? Hoje a sua esposa, a sua família, né? Nós sozinhos não somos nada, cara. E como é que foi o Marcelinho aí chegando já nas faixas menores, primeiras participações de nível de competições a nível de CBJJ? Conta pra gente um pouquinho das faixas menores antes de chegar na preta, até a marrom, finalzinho da marrom. Cavaca, todo mundo lembra tipo, o que a gente ganhou, entendeu? Mas a gente perde bastante também, entendeu? E perder bastante, eu tô falando, tipo, a gente fica frustrado, entendeu? A gente fica decepcionado. E eu passei por isso tudo, né? Então, eu acho que tudo que eu conquistei depois foi porque eu vivi os altos e baixos, né? Eu nunca fui acostumado só com ganhar, né? Eu comecei no jiu-jitsu perdendo, no meu primeiro campeonato eu perdi, só que a vontade era maior de voltar e competir. Na época do karatê era horrível, eu só perdia, entendeu? Então, tipo assim, tem que lembrar disso tudo também, porque talvez o pessoal passa por uma derrota e acha que, tipo, é o fim, entendeu? E que vale a pena desistir, mas eu acho que se você tem prazer naquilo, não importa o resultado, né? Isso foi assim que eu pensei em todos os campeonatos. Mas eu cheguei a lutar com o Irã me levou para o Rio de Janeiro, o primeiro campeonato da CBJJ, na época, entendeu? E eu perdi um brasileiro, só que eu era um brasileiro, tipo, o Irã perdeu a data, eu acabei indo na data de juvenil, eu era infanto juvenil, eu fui com peso acima, porque era o peso que eu fui inscrito, e aí perdi, mas não importa, eu tava satisfeito de estar ali. Imagina, primeira vez no Rio de Janeiro, né, com o meu professor, primeira vez, tipo, saindo de casa sem estar com o pai e com a mãe. Foi legal demais. Né? Então, a experiência foi mais importante para mim do que o resultado daquele brasileiro. Foi um campeonato brasileiro. Sim, com certeza. Mas até então, eu não estava na categoria certa, não tinha me esforçado tanto. Eu era juvenil, infanto juvenil, tinha 14 anos. Mas aí eu resolvi treinar, resolvi fazer minha primeira dieta da minha vida, não tinha nem noção nenhuma que era dieta. Eu parei de comer. Dieta é para parar de comer. Aí eu percebi que perdia peso. Eu falei, perfeito, eu já sei fazer dieta. Aí eu queria chegar na categoria que eu achava que era boa para mim, não entendia nada. E cheguei naquela categoria. Cheguei na categoria um mês antes da luta. Aí o que aconteceu? Eu subi de peso perto da luta. Aí eu acabei tendo que me inscrever na categoria de cima. Aí já era o Mundial de 98. Mundial de 98, juvenil, categoria juvenil. Caramba. Ô, Cavaca, na hora que eu entro na luta, eu, claro, tava nervoso, claro, Campeonato Mundial, Rio de Janeiro, Tijuca Tênis Clube, tudo, né? Eu lembro que o meu adversário puxou para a guarda. Aí eu já cheguei na meia. Na hora que chegou na meia, eu pensei assim, ele tava com a mão na gola, aí ele botou a segunda mão na gola. Eu falei, agora eu tenho que defender o estrangulamento. Na hora que eu pensei em defender, na hora que passou na minha cabeça, agora eu vou defender o estrangulamento. Eu acordei com o juiz em cima de mim, levantou minha perna. Então eu não entendi nada, entendeu? Mas você, sendo adolescente, 16 anos, eu achava que eu tinha me sacrificado ao máximo. Sim. E eu tinha, porque para mim era o máximo. Era o que você podia, né? E aí, pô, passado todo aquele perrengue, e ter ido lutar no Rio de Janeiro, supostamente contra os caras que era para ser os melhores da categoria. E aí o cara botar uma mão e me botar para dormir, aquilo ali foi jogar água, entendeu? Em todos os meus planos, água fria em todos os meus planos. E aí aquilo ali tipo foi tão ruim que eu ficava pensando assim, eu acho que eu vou desistir, eu acho que não tem condições, eu acho que não tem nível, eu acho que o nível é muito longe, né? Por causa daquele resultado. Sim. Só que aí eu pensei bem, tipo assim, mas eu gosto tanto, né? Será que esse resultado tem que fazer eu desistir de algo que eu gosto tanto? Será que, tipo, essa experiência horrível, que foi horrível, foi difícil pra caramba, pode fazer eu desistir de algo que eu gosto tanto? Aí eu pensei assim, eu acho que mesmo se eu não ganhar, eu acho que eu ainda gosto disso, entendeu? Aí eu pensei comigo assim, eu acho que mesmo se eu não for campeão, eu acho que eu consigo, com 16 anos eu imaginei, eu acho que eu consigo viver disso. Pelo menos aqui na minha cidade, eu acho que
não tem ninguém dando aula. Eu acho que eu posso virar um professor de jiu-jitsu aqui na minha cidade. Com 16 anos, você já pensou isso? Pensei, eu pensei assim, mesmo eu não ganhando lá no Rio de Janeiro, eu acho que se eu conseguir dar aula de jiu-jitsu aqui na minha cidade, eu acho que eu consigo, pelo menos, não morrer de fome. Só nisso. Era o teto que eu falava. Tipo, eu acho que morrer de fome, eu não vou morrer de fome. Então, eu acho que no dia que meus pais falecerem, que eles já eram bem mais velhos, né? Tipo, eu acho que eu vou ficar tranquilo, eu vou ter uma profissão. Aí, nesse dia, eu resolvi, eu falar, tipo, mesmo não ganhando campeonato, mesmo eu não tendo, é, tirando primeiro lugar nas competições, eu ainda acho que eu gosto muito disso, né? E aí você teve essa Eu reflexão tirei com naquele você dia. mesmo? Você conversou com alguém depois dessa derrota que, assim, para você te incentivar? Pô, não, Cavaca, foi difícil. Guardou Por para isso que, você? por isso que foi difícil, entendeu, Cavaca? O Irã é bruto, entendeu? O Irã, tipo, falou assim, pô, não, tá tranquilo, entendeu? Tipo, ele nunca me cobrava, ele nunca, Aham. tipo, me tratava mal, mas não conversava tanto também não, Sim, entendeu? sim. Era bruto e, tipo, e aí eu fiquei me sentindo mal, entendeu? Mal, mas Aham. mal, tipo, demais, porque quando você gosta de uma coisa tão grande, e aí você tem uma decepção tão grande ao mesmo tempo, é difícil, entendeu? Mas aí veio do coração mesmo, veio a tua vontade, e ainda mais você sem ter muito parâmetro, né? Estando numa cidade pequena, né? Sem ter muito parâmetro de como você se virou sozinho, cortou peso sozinho, fez o que tinha que fazer, deixou de comer, achou que fez. E realmente você fez o máximo que você podia, né? E você não tinha um parâmetro ali, pô. Depois você chega numa equipe, por exemplo, vai subindo os degraizinhos, né? Vai, por exemplo, depois vai para Poços, já tem um nível melhor. Aí depois, então, vai para uma capital como São Paulo, né? Que, pô, é uma das capitais mais fortes do mundo de jiu-jitsu. Aí tudo, o leque abre, né? As opções abrem e você tem bons parâmetros, né? Então, pô, hoje o teu aluno chega na tua academia, vê o Marcelinho Garcia, vê o Matheus Diniz, vê um monte de campeão aí, que aí o cara chega e já sabe que, como é que é o caminho para ser campeão, né? Então é mais fácil, né? Naquela sua época não tinha nada disso. Eu acho que é mais fácil, entendeu? É. Mas também não dá para julgar, porque é outra época. Mas isso que você falou de parâmetro é muito difícil, Cavaca. Muito difícil, né? Você não ter um parâmetro, você não conseguir, tipo, ver aonde que você tem que chegar, entendeu? Ou sentir, entendeu? Qual que é o giz que você tem que ter. É difícil. Foi só amor pela arte mesmo, entendeu? E como é que foi o retorno depois dessa decepção? As competições? Pô, Cavaca, foi tranquilo, eu tava bem, supostamente, tipo, eu teria um resultado bom se não tivesse, entendeu, dado aquele erro ali, porque depois eu continuei ganhando Mineiro, essas coisas, entendeu? Foi tranquilo, só que, ao mesmo tempo, não era só o resultado que fazia diferença para mim. Eu tava indo para Divinópolis, pagando ônibus para poder ir para Divinópolis, que era caro para mim. Saía da escola, ia direto para a rodoviária. E aí não tinha treino. Né? O que não tinha treino era assim: meu professor estava lá, o Irã estava lá, só que às vezes tinha Sim. dois faixa branca. Né? Às vezes eu dormia lá de sexta para sábado para acordar no sábado de manhã, ter dois faixa branca. Isso aconteceu seguido. E aí, e aí eu percebi que eu gostava do jiu-jitsu, mas não gostava só, não precisava só do resultado. Eu não queria só ser bom, eu gostava de treinar. Né? E aí eu mudando para Poços de Caldas, a gente era um time muito grande. Né? O Paulão tinha um time que Sim. ele tem um time hoje, mas eu tô falando na época, Sim. era um time Era. muito grande, mas Sim. éramos todos faixa azul, mas todos mesmo. Eu lembro o nome de todos que competia. E só tinha o Reinaldo, que era faixa roxa. Né? Sim. O Paulão, para quem não sabe, ele era faixa marrom, por exemplo, na época que eu mudei para lá. Caramba. Então, aquilo ali me deu uma paixão de treinar, de ter o pessoal fala material humano para você exercitar, enorme. E aquilo ali só aumentou minha paixão. E o Paulão, para quem não sabe, ele teve a influência dele na minha carreira, porque ele era tipo o paizão, entendeu? Ele era o cara que sentava e conversava, entendeu? Mas conversava tipo o dia todo, entendeu? O dia todo conversando com você. Então dava algo que eu também não tinha, entendeu? Antes, entendeu? E aquilo ali dava uma confiança muito grande de lutar. E Perfeito. aí, a partir daquilo ali, eu tendo bastante treino, né? E o Paulão sempre conversando com a gente. E o Paulão botava, tipo, botava uma confiança na gente que a gente não tinha, entendeu? Mas Aham. ele acreditava e falava que a gente, pô,
Não, hoje você está sentindo. Hoje eu estou vendo que hoje você está com espírito de guerreiro. Na hora que eu falava isso, eu falava assim, não, hoje eu estou com espírito de guerreiro. Hoje eu tô cheio. E aí aquilo ali ia trabalhar a nossa cabeça, entendeu? Que legal, cara. E aí você foi chegando, você mudou para São Paulo depois de Poços de Marrom, né? Exatamente, de Marrone. E aí quando é que o Fábio te deu a preta, Marcelo? Deixa eu lembrar. Já faz tanto tempo, hein? Já nem lembro, hein? Tá. Então, agora que eu tô lembrando, Cavaca. Então, foi em 2001 que eu mudei para São Paulo. Caramba, já tô confundindo tudo, né? Relaxa, isso aí acho que é a idade, né? Relaxa. Eu sou igual. Não, impressionante. Tipo, eu ganhei a faixa preta em 2002. Não, tá certo. Então, eu cheguei em 2001 e aí em 2000... Tá certo, é isso mesmo. Agora eu tenho que voltar. Eu cheguei em 2001 em São Paulo, em dezembro. E aí eu lembro que no mês que eu cheguei, o Demer ganhou a faixa preta, o Teles ganhou a faixa preta e o Chimpa ganhou a faixa preta. São os três no mesmo dia. Isso Sim. Em dezembro. Aí, em 2002, eu lutei o Mundial de Marrom. Tá. Que era meio que em junho, assim. Tá. E aí, em agosto de 2002, eu ganhei a faixa preta do Fábio. Então, foi coisa de 8 meses, assim. Tá. E em falar em Demian, o Demian teve ontem, a live foi com ele à noite, ele te mandou um abração. Se amarra em você. Falou, pô, com o Marcelinho amanhã, que legal, manda um abração pra ele. Pô, o Demian, eu gosto de lembrar, claro que a gente tem nossa amizade, mas tipo, eu gosto que as pessoas saibam que ele foi o maior treino que eu já tive em São Paulo. Né? Ele foi o treino que me empurrava o tempo todo. Né? Ele é aquele treino que... Sabe aquele cara que você sabe que, tipo, nossa, daqui a pouco vai ser eu e o Demian. Né? Você faz um rolo, você, nossa, no próximo eu tenho quase certeza que vai ser eu e o Demian. Né? E era mais difícil porque eu não treinava sem kimono. Mas não treinava mesmo, né? Sim, sem kimono. Né? E aí eu tinha um nível parecido com ele de kimono, o que fazia o treino ser duro. Mas aí nos dias que era sem kimono, não dava. Né? O nível era muito distante. Era muito distante, né? E aí aquilo ali, pô, dava mais tristeza, entendeu? Você tem que treinar com alguém, tipo, pô, mas kimono dá pra segurar. Agora sem kimono, pô, é difícil pra caramba. Mas eu posso lembrar que ele foi um dos maiores treinos que eu tive em São Paulo. Né? Pô, ele falou a mesma... Tem aqui um amigo meu falando aqui, ó, ele disse... Ele diz que pensava a mesma coisa de você. Quando ele falou, quando chegava na hora do Marcelo, ferrou. Ó, mas eu posso falar o que era mais difícil, entendeu? O Demian, ele puxava a aula já. Porque quando eu cheguei lá, ele era marrom, só que no primeiro mês ele já ganhou a faixa preta. Ele começou a puxar a aula pro Fábio. E não sei se vocês... Não sei se todo mundo lembra, mas naquela época não tinha timer, não tinha relógio na parede com o tempo que faltava. Ele controlava o tempo. Então, tipo, se o treino não estava ruim para ele, não acabava. Não acabava. Eu ia rolar com ele assim, eu falava assim, nossa, se ficar ruim, tipo, não vai acabar. Né? Não posso fazer ficar ruim. Exatamente, tipo... E aí eu lembro que, tipo, pô, já passou 10 minutos e ele não parava, não acabava, entendeu? Mas era um bom sinal, que você estava indo bem. Não, mas mas é isso que era o mais difícil. Por isso que o treino era bravo. Porque... Que maneiro. Marcelo, conta um negócio aí que foi um dos momentos mais, assim, acho que para mim e para o mundo todo, cara. Marcelinho Garcia estreando no ADCC, meu irmão. Marcelinho Garcia estreando no ADCC. Conta para mim aí que, pô, meu irmão... essa história é incrível. Vamos lá. Pô, Cavaca, é aquelas coisas, tipo... Claro que eu tenho orgulho, entendeu? Mas eu gosto de contar para as pessoas entenderem que você não precisa nascer Gracie para conseguir ganhar um campeonato assim. Você não precisa nascer no Rio de Janeiro, estar na capital do jiu-jitsu, que naquela época era o que todo mundo falava. E você não precisa, tipo... treinei o ano inteiro... Me preparei 2 anos para DCC, entendeu? Tipo, eu entrei de última hora, claro, eu tava treinado, mas não sabia que eu ia lutar. Então, tipo assim, foi tudo assim, do jeito que não era para ser, mas foi, entendeu? Então,
do jeito que eles me chamaram na noite anterior, para me bater o peso no dia seguinte. E eu tinha acabado de comer demais, porque eu falei assim, pô, acho que agora não tem mais jeito de eu lutar DCC. Entendeu? Mas como foi? Tu já tava, tu tava esperando um convite, não tava? Tu tava lá e não... Como é que foi? Conta aí que isso aí é legal. Cavaca, eu perdi a seletiva pro Daniel Moraes. Sim, a regra era diferente, tipo, a gente ficou 0-0 ali, e no 0-0... não ficou no 0-0, não. Eu puxei para agora, eu tomei o -1, e aí ele parou de lutar e eu não consegui mais buscar a luta. E a regra era diferente. A regra no DCC, para quem não sabe, em 2005 mudou. Mas mesmo em 2003, não existia amarração, não existia nada, mas não existia. Não existia. Se você quisesse toda vez, não existia punição. Se você quisesse toda vez sair da área, você podia sair. Não tinha punição nenhuma, mas nenhuma, não existia. Era o juiz tipo um vale tudo, meu irmão. Oi? Era tipo um vale tudo. Aí eu perdi essa final que eu achava que dava para chegar. Eu perdi uma final da seletiva que eu pensei assim, nossa, eu acho que eu podia representar o Brasil nesse DCC. E aí o Tererê perdeu também. O Tererê perdeu na semi, do outro lado. Eu perdi na final. Aí eu falei assim, se tiver que convidar alguém, eles vão convidar a mim. Eu acho que, pô, talvez segundo lugar na seletiva vão me convidar. Aí eu continuei treinando com a dieta. Continuei, tipo, treinando forte mesmo. Aí convidaram o Tererê uma semana antes. Aí eu falei assim, pô, agora ou eles me convidam logo, ou então, tipo, já era. E tinha uma vaga, tinha algo assim. Eu falei assim, pô, talvez eles me convidem. Eles convidaram, o Tererê ficou em terceiro, entendeu? Aí, Cavaca, na quinta-feira, o campeonato era sábado e domingo. Na sexta-feira era pesagem. Na quinta-feira, saiu a chave. Não tinha tanta internet assim, aquela coisa. Eu, por exemplo, não tinha internet. Aí eles me falaram, pô, já saiu a chave, entendeu? E aí, tipo, não, teu nome não tá lá. Eu ainda achava que talvez eles pudessem botar meu nome sem ter me convidado. Aí, esse dia, eu terminei o treino do meio-dia e fui pra malhar. Que é a primeira vez, a única vez que eu malhei na minha vida, porque o Pierre, que era o sócio do Fábio, que era amigo meu, ele estava pagando malhação para mim. E aí eu era meio que obrigado, entendeu? Tipo, porque ele estava pagando, ele era o patrocinador, entendeu? Da minha condicionamento físico, entendeu? Porque ele falava assim, não, você tem que fazer isso. Ele falou que eu precisava fazer aquilo ali para poder ganhar, para poder, tipo, me destacar. Sim. Aí naquela quinta-feira, eu terminei o treino do meio-dia, aí eu cheguei para a malhação e falei assim, pô, não dá, pô, não tô nem afim. Era o dia que eu falei pra ele assim, não tô afim de malhar hoje. Aí o cara, não, vai lá, vamos malhar. Pô, eu acabei de comer 2 pratos de comida, tô até passando mal. Eu senti assim, eu falei assim, eu vou vomitar. Ele falou, não, vou malhar. Eu malhei mal pra caramba. Na hora que eu tô no meio da malhação assim, alguém da recepção me chama, me liga e fala assim, ó, o Fábio falou que é pra você bater o peso amanhã. Entendeu? Bater o peso amanhã que talvez... Se um cara não chegar, você luta. Mas tipo, era para mim bater o peso no dia seguinte. Se um cara não chegasse, eu ia lutar. Eu falei, pô, demorou. Eu fui correr. Na hora eu já larguei a malhação ali e fui correr. Aí deu horário da janta assim. Eu falei, não vou jantar não, vou correr de novo. Aí eu corri 2 vezes, bati o peso. No dia seguinte, o cara não chegou. No dia da pesagem, eu bati o peso. Aí os caras falaram, pô, tô dentro mesmo? Não, o cara não vai chegar não. Tá tranquilo, vai lutar amanhã. Aí foi assim. Caraca. E aí, como é que foi esse primeiro ADCC? Rapidamente, resume essas 4 lutas aí. Só não precisa falar com um detalhezinho. Quem foi o primeiro que você enfrentou, você lembra? Cavaca, imagina eu lá na pesagem, no meio daqueles caras tudo, entendeu? E uma categoria que tinha Tererê, Daniel Moraes, que tinha ganhado a seletiva, supostamente tinha ganhado de mim, Shaolin e Renzo. O Renzo já era, talvez, acho que 3 vezes campeão da DCC, Renzo. Sim. E aí, do meu lado, tava o Renzo e o Shaolin. Né? Aí, na minha primeira luta, eu caí com o japonês. Ele só falava assim, pô, é um japonês. Ninguém sabia nome, ninguém via luta naquela época, entendeu? E eu lembro que um dos alunos lá da academia que treinava com a gente falou pra mim assim, o Bolívia falou assim, ó, é japonês, Marcelo, não vai bater. Eu nunca tinha lutado com alguém assim de outra nacionalidade. Ele falou assim, ó, japonês não vai bater. Eu falei, pô, mas como assim não vai bater? Não bate. Se prepara para apertar até ele dormir, entendeu? Eu lembro que entrei na primeira luta assim. E foi engraçado que eu entrei na luta, eu acho que foi um arm drag, peguei as costas e finalizei no estrangulamento.
Aí eu falei assim, nossa, agora eu tenho que apertar muito, porque ele não vai bater, entendeu? Eu imaginava, tipo assim, eu entrei, mas assim, japonês não bate, né? Mas eu apertei e bateu, entendeu? Tu não entrou para dar um estrangulamento, tu quis dar, na realidade, uma chave de pescoço, né? Não, pô, Cavaca, tipo, era muita inocência, né? Eu entrei com isso na cabeça, assim, não, o cara não bate, o cara não vai bater, né? E aí bateu, e aí eu fui com o Renzo. O Renzo, pô, claro, não finalizei, pô, a luta foi difícil pra caramba. Tão difícil, Cavaco, nunca aconteceu isso na minha vida. Isso é só pra você entender o quanto aquele momento é importante pra mim. Né? Eu peguei as costas dele, é claro, ele tentando sair, e eu imaginava, pô, o Renzo, eu imaginava, tipo, pô, daqui, se ele sair, ele me finaliza. Na minha cabeça, eu imaginava Entendi. assim, o cara é um nível tão alto, Sim. agora que eu consegui pegar as costas dele, se ele sair daqui, ele vai me pegar. Hein? Eu segurei tanto as costas assim e tentando finalizar, mas eu percebi que não dava para finalizar. Eu pensei, eu só não posso perder as costas. Sim. Eu nunca saí de uma luta, Cavaca, minha mão não abria, entendeu? Eu segurei tanto assim, depois minha mão não abria. Caramba. Aí um amigo meu fez a massagem na hora. Para liberar. E aí, imagina, eu fui para uma luta da semifinal com o Shaolin, com a minha mão que não abria. Eu imaginava assim, não, minha mão tá morta, entendeu? Essa luta agora, tipo, eu achava que eu tinha chance, mas essa luta agora vai ser difícil pra caramba, porque minha mão tava travada. Na hora, sim. Eu já tinha experiência, eu lutei muito na faixa marrom, era novo na faixa preta, mas imaginava assim, na hora que eu pegar nele de novo e começar a fazer força, minha mão vai travar de novo, vai ser uma luta difícil pra caramba. Aí foi tão rápido a luta que me pegou de surpresa, entendeu? Sim. E é claro, pessoal que lembra, sabe, na hora que o Shaolin dormiu, eu tinha certeza que ele não tinha dormido. É mesmo? Mas certeza, assim, o juiz veio bater nas minhas costas assim, falando para mim soltar. Eu falei, eu vou soltar e não vai voltar na mesma posição, vai acabar tudo, tipo... E aí, na hora que eu levantei, ele dormiu, tipo, aquilo ali foi chocante. Caramba! Que não era para mim ganhar aquela luta, igual todo mundo imaginava, por eu ter chegado... ter sido o último a ser chamado, de última hora. E aí, quando aquilo ali, tipo, claro, a ficha não demorou muito para cair, entendeu? E aí eu fui para a final contra um americano que ganhou do Tererê e ganhou do Daniel Moraes, e ganhou bem. Né? E aí eu consegui finalizar ele também. E aí, aquilo ali, eu lembro dessa luta, eu lembro desse campeonato, porque realmente foi o que o pessoal começou a me conhecer pela minha projetou, técnica. Né? E foi engraçado, foi porque, claro, ninguém está preparado para essa exposição. Eu não estava preparado para ter foto nas revistas, assim, essas coisas. Né? E aí, logo depois que eu estava saindo do campeonato, ginásio de Ibirapuera, um ginásio grande pra caramba, andando lá fora, meio que eu, minha esposa, não sei se o Fábio estava junto. Aí chegou uma menina para mim, pediu para me tirar foto, entendeu? Aí na hora eu peguei a câmera da mão dela, era a câmera, não era o telefone. Ela, não, quero tirar foto com você, entendeu? Foi a primeira foto que eu tirei assim, entendeu? Caramba! Foi engraçado, porque na hora que ela pediu para tirar foto, eu peguei a câmera, entendeu? Que incrível, cara, que incrível, meu irmão. Pô, e ver você assim, cara, você fazendo, você contando. Eu tive o prazer, né, de acompanhar esse começo, essa tua história, cara. Por isso que eu pedi para você contar isso para todo mundo ouvir, porque é uma história incrível. Desde o começo lá de Formiga até esse momento teu do ADCC. Cara, estava escrito, cara, já estava escrito. Você só não desistiu. Né? A tua trajetória já estava escrita para você se transformar. Na minha opinião, cara, eu sempre falo para todas as pessoas, todos meus alunos, meus amigos, você é o melhor grappling que eu já vi lutar. Sem kimono, ninguém foi melhor do que você. Nunca vi ninguém melhor do que você. De pano, não tenho o que falar também, né? Mas, cara, sem kimono, você é um cara que é extraordinário, meu irmão. Essa parada é impressionante o que você fez e merecedor, meu irmão, porque você é um cara humilde, um cara do bem, é um cara que todo mundo adora, é um cara que tem uma relação com todo mundo. Né? A gente conversou poucas vezes, mas, cara, assim, pode ter certeza que a admiração, assim, é muito grande pelo teu trabalho, pela pessoa que o Marcelinho Garcia é, depois pelo profissional. Pô, você merece todo o sucesso. Que isso, Cavaca? É minha admiração tua também, né? Dos dois lados, né? Não, meu irmão, mas estamos sempre aí. Mas, pô, não vem que você é o cara.
Vamos falar um pouquinho agora do pano, rapidinho, que a gente tem 10 minutos, passou muito rápido. Futuramente a gente faz outra, porque tem muita coisa aqui, meu irmão. Tá que nem o Demi. A gente escrevo tudo aqui, não consigo falar nada, eu sou um faixa branca de live. Não dá, Imagina eu, Renan. Pô, tô aqui. Marcelo, vamos lá. Comparando, aí aconteceu esse primeiro momento do ADCC, todos os outros 4, mais os outros 3 títulos, foram 4 no total, né? Mais 5 mundiais aí na preta. Como é que teve algum momento desse que você destaca? Esse realmente foi o teu momento no esporte, na arte marcial, que se destacou? Teve algum mais especial, de alguma superação, não de título, mas alguma superação assim que você falou, caramba, esse aqui eu posso destacar como algo a mudança da minha vida? Cavaca, eu acho que, tipo, todo mundo sabe os títulos que eu ganhei, todo mundo sabe, todo Sim. mundo pensa, tipo, todo mundo lembra. Supostamente, quando você ganha no Mundial, pelo menos está marcado ali. Ninguém pode tirar aquilo de você. Então, as pessoas lembram disso. Mas eu lembro de um brasileiro, Cavaca, que eu ganhei de faixa marrom. Eu ganhei... Não, desculpa, não ganhei. Eu tinha 18 anos, eu fiquei em segundo nesse brasileiro no peso e no absoluto. Né? Eu acho que eu perdi pro pé de chumbo na final. Do absoluto, agora eu me confundi. Eu esqueci quem que eu perdi no absoluto. Mas eu fiquei em segundo no meu primeiro campeonato de marrom no brasileiro. Esse campeonato foi o que me deu uma condição, tipo assim, não, eu acho que agora eu cheguei. E cheguei, tipo, eu não precisava ser campeão mundial. Eu sabia que, tipo, eu sabia que pelo menos um pouco eu seria reconhecido no esporte. O que eu tô querendo dizer, tipo, se eu precisasse viver do esporte igual eu queria, tipo, acho que agora vai dar, hein? Acho que agora tem chance. Eu sendo segundo no brasileiro de faixa marrom, eu imaginava que aquilo ali ia me dar alguma chance de competir no futuro com os faixa preta. Eu lembro que aquilo ali foi um divisor de água para mim, pessoalmente. Porque segundo no brasileiro, com 18 anos, eu estou falando de 18 anos, não é difícil ter 18 anos. Não é que é difícil 18 anos. Quando você tem 18 anos, há 3 anos atrás, eu ainda estava dormindo, tipo, lá na academia. Eu ainda estava dormindo na academia em Divinópolis, eu estava dormindo na academia em Poços de Caldas. Então, não é que era muito difícil, mas é que era muito pouco tempo. Então, quando de faixa marrom, com 18 anos, eu percebi que eu tinha chegado perto, para mim, eu falava assim, não, agora tipo, acho que agora, tipo, pelo menos eu vou ficar junto, pelo menos eu vou ser um competidor na faixa preta, porque, igual eu te falei, eu ainda não tinha ido para São Paulo ainda, mas eu imaginava que pelo menos agora eu tenho um parâmetro, eu cheguei perto, então dá para manter. Eu acho que isso foi um divisor de água. Mas, perfeito. Cavaco, isso tudo que eu conto, que eu gosto de contar, é mais pelo amor que eu tenho por esporte, sim. E que eu queria que as pessoas, tipo, tivessem o mesmo amor. Sim. Por exemplo, eu sei que todo mundo tem, mas eu tento falar mais, porque, tipo, é algo que eu sempre gostei tanto de jiu-jitsu, que aí eu gosto de falar para as pessoas, para falar, tipo assim, não, mas se fizer assim também dá certo, entendeu? Se você só treinar na tua academia lá, também dá certo, entendeu? Se você só mora no interior, também dá certo, né? E hoje, é claro, o esporte está muito mais desenvolvido. Eu gosto de contar mais pelo tipo, porque eu queria que as outras pessoas também fizessem também. Eu queria que desse certo para uma pessoa que acredita também. Para que uma pessoa tipo, não desista igual quase eu desisti lá atrás, entendeu? Tipo, não desiste, entendeu? E, pô, Marcelo, isso é de verdade. Por isso que foi esse exatamente o motivo de eu começar com essas lives, cara. Para as pessoas, mais pessoas poderem alcançar histórias como a sua, histórias como a do Demi, histórias como do Big Mac, histórias como do Fábio Gurgel, histórias como do Shaolin, histórias como do Xande, do Barral. Toda essa galera que tá passando por aqui, cara, que são ídolos meus. E graças a Deus tenho o contato, tenho a oportunidade de estar podendo estar junto durante todos esses anos, né? E para que essas pessoas, com essas histórias, inspirem, né? Então, porra, cara, é incrível isso, meu irmão. Marcelo, vamos lá, só para a gente matar aqui, a gente tem mais um pouquinho aí, vamos ocupar esse tempo ao máximo. Me conta, cara, como é que foi aí a sua mudança para os Estados Unidos, para Nova York? É o próximo degrau da escadaria, né? De São Paulo para Nova York. Pô, Cavaca, tipo, eu tô querendo dizer, tipo, pensando na minha época que eu mudei em 2006 e eu tinha 24 anos, acho que eu era novo, assim, para poder
tá fazendo. Eu acho que eu mudei novo, entendeu? Mas foi aquela coisa, falta de opção, entendeu? Não é tipo assim, eu vou. Eu, eu quero, o meu sonho é para ir em Nova York. Tipo, o meu sonho é para ir para os Estados Unidos. Não era isso, né? Sim. Eu adoraria ter sido só aluno do Fábio ali na academia dele até hoje. Eu adoraria poder só ficar ali treinando, indo todo dia lá, tendo a aula dele, entendeu? Mas eu percebi que, tipo, São Paulo, apesar de ser muito grande, o jiu-jitsu não tinha como viver de jiu-jitsu. E eu já estava viajando. Você já começa a viajar, você começa a dar seminário, você já vê o dinheiro lá fora. E você vê o dinheiro, tipo, você vê que, tipo, você consegue ter uma vida melhor se você mudar lá fora. Uhum. Só que não foi só isso, foi mais o lance de, tipo, eu não na época, não fazia sentido, eu não conseguiria abrir uma academia em São Paulo. Tipo, na minha cabeça, com 24 anos, eu não podia. A gente nunca conversou. Eu e o Fábio, a gente nunca conversou disso. Sim. Mas eu tô falando na minha cabeça, com 24 anos, na minha cabeça, eu não podia abrir uma academia perto do Fábio. Não podia abrir uma academia em São Paulo. Né? Hoje, claro que as coisas são tudo diferentes. Hoje tem muito mais praticantes de jiu-jitsu, eu acho. Então, aquilo ali foi uma coisa que meio que me obrigou a sair do país. Eu falei assim, pô, aqui eu não posso morar aqui e abrir uma academia aqui do lado do Fábio. E aí eu tive essa oportunidade de ir para Nova York, e eu estava entre Nova York e Chicago. E aí, por eu conhecer o outro Fábio, que era o Fábio Clemente, que quem me deu a oportunidade de ir para Nova York, aí eu fiquei entre os dois, entendeu? Eu podia ir para Chicago ou para Nova York, mas eu conhecia mais o Fábio Clemente. Eu vou para onde eu conheço melhor. Né? Sim. E lá eu fui contratado por ele. Entendeu? A gente não tinha sociedade, eu era tipo um funcionário da academia. Sim, sim. Muito legal, cara. E de qualquer jeito ia passar frio, né, Marcelo? Qualquer uma das duas opções. Pô, eles falam que Chicago é mais frio ainda mesmo. Né? Cara, que maneiro, cara. E você chegou, meu irmão, você fincou raízes aí em Nova York, você faz um grande trabalho. Pô, você vários campeões. Como é que é o Marcelo professor, meu irmão, pra gente encerrar aí? Pô, Cavaca, igual você falou, tipo, a gente erra muito, entendeu? A gente tem que aprender todo dia. Eu acho que eu sempre fui professor. Eu acho que é outra parte, mas quando era faixa azul, eu comecei a dar aula na minha cidade também. Por quê? Porque o meu professor de judô, que começou a dar aula de jiu-jitsu, ele parou. E aí eu meio que já assumi a aula ali, mas assumi a aula, não tinha ninguém para treinar comigo. Então, tipo, era irrelevante eu dar aula naquela época, né? Mas eu já tinha alguma experiência. E aí, em Poços também, eu cobria qualquer aula quando o Paulão viajava. E aí, em São Paulo, claro, né? Então, o que eu estou querendo dizer, tipo, eu me sinto professor há muito tempo. Talvez eu não era o dono da academia, eu não era mas já tinha experiência. Eu não era o responsável pela academia, mas eu já dava aula há muito tempo. E eu acho que 10 anos para cá, eu também mudou bastante. Antes eu achava que todo mundo só tinha que fazer do jeito que eu queria, entendeu? Porque como deu tão certo para mim, eu falava assim, não, faz desse jeito que, pô, vai dar certo. Perfeito. Então é aquela confiança que você tem, mas você também não sabe os outros jeitos que vai dar certo. Eu nunca tive tanta gente em volta de mim sendo campeão também. Como eu falei, quando eu cheguei em São Paulo, passou 3 meses, o melhor treino do mundo, acabou. Eu não sabia como é que as outras pessoas faziam também. Eu não tinha tanta experiência assim. Sim. Então, tipo, por exemplo, de 10 anos para cá, eu acho que minha cabeça mudou muito também a respeito de como professor. Hoje eu acho que eu tenho a cabeça bem melhor, bem mais aberta, principalmente pelos professores que já passaram lá pela academia. Hoje lá na academia, se você acha que o pessoal só vai fazer guilhotina, ou só vai fazer arm drag, ou só vai fazer... hoje o pessoal faz tudo, porque... Perfeito. O Bernardo deu aula lá há muito tempo, entendeu? Hoje tem o Matheus, hoje tem o Marcos, entendeu? O Paul, tem muita gente lá que tem jiu-jitsu bom também, para poder ensinar. Então hoje eu entendo tipo assim, que não é só um jeito para poder ganhar, não é só um jeito que você precisa fazer para você ser campeão, não tem um segredo. Entendeu? Perfeito. É isso aí, meu irmão. Pô, Marcelo, que incrível a tua história. E se você aceitar mais para frente, a gente faz mais uma parte aí para a gente falar um pouquinho mais da tua trajetória. Te agradecer de coração pelo que você faz pelo jiu-jitsu, pelo que você fez, pelo que você continua fazendo, meu irmão. Teu trabalho é incrível. Nós te admiramos como pessoa, como atleta. E, meu irmão, continua. Foi um prazer, cara. Obrigado de coração pela oportunidade, cara. Cavaca, claro que a situação tipo, não é boa para todo mundo está numa situação difícil agora.
mas poder tirar isso aqui dessa situação, eu acho que tem um valor enorme para mim também. E eu espero que as pessoas tirem algum valor disso também, porque essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, a gente conversou lá em Santos, mas desde então a gente nunca teve tanto tempo assim para conversar. Sim. Então, eu espero que as pessoas usem isso para o lado bom também e usem isso como exemplo.